É difícil imaginar algum brasileiro adulto para o qual o sobrenome Lacerda não soe familiar. A verdade é que até fora do país esse nome é reconhecido. Uma das principais fontes bibliográficas de nossa pesquisa para contar a história dos Lacerdas é escrito por um americano. John Dulles escreveu o livro Carlos Lacerda, A Vida de um Lutador, sobre o membro mais conhecido das 3 gerações de políticos da família. Mas apesar de aproveitarmos a publicação para entender bastante da história da família, não será sobre Carlos que iremos tratar. Assim como Dulles, o próprio Carlos Lacerda não deixou de nos ajudar quando publicou o seu livro A Casa do Meu Avô, onde conta a história de sua família iniciada em Vassouras. Carlos não viveu para ver publicado por seu neto, Rodrigo Lacerda, mais um livro que discorre sobre sua trajetória familiar. Na publicação A República das Abelhas, encerramos a tríade de publicações que foram a base para o nosso trabalho de investigação sobre Sebastião de Lacerda e seu filho, Maurício de Lacerda, o pai de Carlos. Reunido em 4 episódios que contam a trajetória de Sebastião e Maurício, a série conta com a participação do próprio autor de A República das Abelhas, Rodrigo Lacerda, e conta também com a arquiteta Isabel Rocha, que esteve anos à frente do IFAM em Vassouras, e Tiago Matos, que atualmente trabalha na Biblioteca Municipal Maurício de Lacerda, em Vassouras. Começamos pela origem, mostrando a formação da família ainda no Império e a trajetória de Sebastião de Lacerda até a Primeira República. Logo no início de julho de 1925, Maurício e Sebastião de Lacerda vão se encontrar pela última vez. Maurício está preso e Sebastião no leito de morte. No bairro de Laranjeiras, após receber autorização para deixar a cadeia e fazer uma derradeira visita ao seu pai, Maurício encontra um Sebastião cansado. Em oposição aos assertivos discursos que ambos estavam acostumados, trocam ali, nesses últimos momentos, palavras fraternas e reconfortantes. Certo era que, naquele momento, Maurício se preocupava com a saúde do seu pai e Sebastião vivia constante incômodo pela prisão do filho. Foi a despedida possível, do reconhecimento nas tribunas e nos tribunais para as últimas palavras entre pai e filho. Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda falecia ali em 5 de julho de 1925, no Rio de Janeiro. Senhores ministros, cumpro o penoso dever de comunicar ao tribunal que ontem, após longos sofrimentos, faleceu nesta capital às 5 horas da tarde o nosso prezado companheiro Sebastião de Lacerda. Não preciso fazer o seu elogio, porque é de todos conhecido o modo por que se ouve neste tribunal, sempre demonstrando em seus relatórios e votos inteligência culta e grande esforço de trabalho. Por isso que, não se tendo sido magistrado, para fazer a figura brilhante que aqui fez, dedicou-se a exaustivos estudos. Não posso acompanhar em silêncio as homenagens que o tribunal presta à memória de um dos mais eminentes dos seus membros, de um dos que mais dignificaram o alto cargo de Supremo Juiz, de um dos que mais brilho deram aos nossos debates e às nossas decisões. Sebastião de Lacerda não foi jamais um aplicador automático do texto frio da lei, mas um intérprete inteligente e culto que, animado de todos os nobres entusiasmos, de toda a sincera paixão pela liberdade e pelo direito, com grande agudeza, notável isenção e elevado critério, acendia ao espírito da lei e às necessidades sociais de que era ela a expressão viva, para dar-lhe a sua mais perfeita aplicação aos casos que lhe eram sujeitos. Como vai ser difícil a sua substituição. Não é que nos faltem juízes honestos, inteligentes e cultos, ilustrados e eruditos, digo em honra nossa, mas infelizmente tão nobres predicados não bastam para as funções altamente políticas do Supremo Tribunal Federal. No periódico Correio da Manhã, de 7 de julho de 1925, era anunciada, 2 dias depois, a morte do vassourense Sebastião de Lacerda. Entre inúmeras homenagens, havia também o pedido da população vassourense
para que o recém-falecido ministro do Supremo Tribunal Federal fosse enterrado em sua cidade natal. Mas esse pedido não poderia ser atendido. O ministro já havia decidido descansar eternamente no cemitério São João Batista, em Botafogo, ao lado de Pequetita, apelido de sua esposa falecida precocemente. A vida agitada dos Lacerda contrasta com a paz do cemitério. Se é aqui que tudo termina para todos nós, o que valeu foi viver. Na lápide da família, os Lacerda descansam depois de travar batalhas de vida que influenciaram os rumos da nação. Segundo seu bisneto e xará Sebastião, o ministro era homem das frases fortes. Ele lembra que nem em seu túmulo foi diferente. Lá está inscrita a frase pela qual quis ser lembrado eternamente: que este Cristo seja nosso traço de união. Mas para entendermos toda a sua história, precisamos retornar aonde tudo começou. Vassouras. Ali, os Lacerdas assistiram a cidade crescer e a cidade viu seus filhos partirem para ganhar o mundo e escrever seu caminho na história. A 25 quilômetros do centro da cidade, 2 imigrantes recém-casados encontraram sua morada no antigo distrito de comércio. Na década de 30, o distrito foi renomeado para Sebastião de Lacerda, em homenagem a seu filho mais ilustre. Por ali, nasceu o vassourense, que ganharia destaque e reconhecimento na transição do Império para a Primeira República. Então, os pais dele provavelmente é dessa migração de açorianos que Dora identifica em Conservatória. Se você pega Conservatória, você tem linha direta pela estrada Presidente Pedreira com essa região daqui. Vão se imigrar e vão lá para a Estação do Comércio. Aí já o trem, porque 64 anos que Sebastião nasceu, aí faz sentido. Se a gente ligar os açorianos com a linha Estrada de Ferro. 64, o trem chegou em Barra do Piraí. O trem chegando em Barra do Piraí, ele vai chegar aqui no máximo na década de 70. O menino Sebastião de Lacerda vai andar muito de trem, entendeu? E vai conhecer essas fazendas, vai conhecer esse pessoal todo andando de trem, tá? Quem acaba de nos apresentar as dinâmicas da imigração no Vale do Paraíba é Isabel Rocha, arquiteta urbanista formada em 1977 e pós-graduada pelo PROARC. Ela chega em Vassouras em fevereiro de 1984 para atuar como supervisora do Escritório Técnico do Médio Vale do Paraíba, do IFAM, onde ficou por 36 anos ininterruptos. Na cidade, desempenhava a função de fiscalizar e regular as intervenções no conjunto histórico, urbanístico e paisagístico de Vassouras, protegido pelo órgão. Durante esses anos, foi natural sua história esbarrar com o legado da família Lacerda em ocasiões diversas. E por falar na família, também fomos buscar informações diretas da fonte. Rodrigo Lacerda é tataraneto de Sebastião e bisneto de Maurício. Ele é o autor do livro República das Abelhas, o romance histórico que trata dos acontecimentos protagonizados pelos membros políticos da família. Ele continuou nos falando sobre o início na chácara em comércio. E aquela coisa de imigrante mesmo, né? Fazendo a vida do jeito que era possível, aproveitando as oportunidades que apareciam, né? Então, eu não sei exatamente. A minha lembrança é que era da Ilha da Madeira, a família, mas, enfim, posso estar enganado. Mas é isso aí, quer dizer, eram dois
tanto ele quanto ela, imigrantes portugueses e que estavam se defendendo ali do jeito que dava, né? E acabaram formando pelo menos 2 filhos. O Sebastião, que vira advogado, e o outro, o irmão, que vira médico. Enfim, então, quer dizer, é aquele tipo de imigrante que rala muito para a geração seguinte já estar mais estabelecida, e no caso ali foi um tiro certo e rápido, né? Porque o Sebastião realmente teve uma carreira muito atípica, assim, muito bem sucedida, né? Embora com mil dificuldades ali de políticas e tal, mas que mal ou bem foi ministro de Estado, né? Foi ministro do primeiro governo civil do Prudente de Moraes, era ministro da Aviação, que era uma espécie de ministro dos Transportes, e depois terminou a vida como ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que na época era, enfim, obviamente já uma coisa muito importante, mas até onde eu, pelo menos, pesquisei, as relações do Sebastião com os colegas não eram exatamente as mais pacíficas, porque ele tinha posições políticas assim, muito independentes em certas passagens assim, né, da história do país e tal, e isso gerava atritos ali entre ele e os colegas do Supremo, enfim. Mas, de qualquer modo, atritos à parte, foi uma carreira muito bem sucedida. O cara virou ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não, é incrível, porque realmente assim, eu acho que você tinha vários ramos da família ali, alguns mais ricos que outros, alguns tinham fazendas e tal, não sei o quê. Mas os pais do Sebastião, pelo menos o pai dele, era um cara de origens realmente modestas, assim, né? Era um padeiro, assim, não era um fazendeiro importante da região. Talvez tenha sido um mau casamento, inclusive, da mãe dele, na medida em que ela vinha de uma família talvez mais conhecida, mais rica e tal. Mas o fato é que os pais tinham aquela chácara que ela transformou numa chácara de frutas, e que eu ainda peguei isso, eram mangas de todos os tipos, espada, coração de boi, manga rosa, milhões de tipos de manga, lixia, goiaba, pitanga, enfim, limões de todos os tipos, enfim, jaca, muita jaca também, mas o forte realmente era a produção de manga, né? Pelo que eu estudei da vida deles, eram as mangas que ela arrumava numa caixa e aí ia vender na estação de trem, que era ali pertinho, realmente, né? A coisa de, acho que menos de 1 quilômetro da casa. Então, era um casal relativamente modesto, assim, de grana, e o filho foi, assim, mudou o destino da família, porque aí ele tinha um padrinho que era um protetor, digamos assim, uma pessoa da família, um homem que aí já tinha terminado faculdade e tal, e que custeou os estudos dele, e ele foi estudar Direito na Faculdade de São Francisco, aqui em São Paulo, né, que era a única, ou uma das únicas que existia na época. E então, no que ele se forma em Direito, aí muda o destino dele, né? Ele até volta para Vassouras, mas aí já com uma cabeça transformada, quer dizer, ele aí já se mete em política, já até onde eu sei, pelo menos, defende o abolicionismo,
a República, a proclamação da República, enfim. Aí ele já entrou no jogo da política que durante 3 gerações ia marcar a família, né? A produção da chácara contava com a enérgica coordenação de Maria Emília e também o grande esforço de apenas um escravizado. Na cidade escravagista, o número de cativos revelava a riqueza das famílias que os possuíam. Os pais de Sebastião, portanto, eram modestos, mas tinham laços entre os nobres da época. Foi graças aos irmãos de Maria Emília, professores da Faculdade de Direito, que Sebastião conseguiu, através dos trilhos do trem, deixar comércio. O bibliotecário Tiago Matos confirma o que nos contou o Rodrigo. O jovem Sebastião de Lacerda vai estudar Direito em São Paulo, apadrinhado pelos tios, e conseguiu mudar a vida dos Lacerdas. Eu acho que o que acontece também é porque a família em si, ela não é uma família de origem aristocrática, né? Então, o antepassado era um comerciante português, né? O lado aristocrático da família é pelo lado da esposa dele, né? Da família Rodrigues Alves, né? E aí o Sebastião teve acesso a um estudo, né? Estudou em São Paulo, né? Parece que o tio ajudou ele, né? Então, eu acho que é muito isso. Mas a essência da família, né? Era uma coisa, era republicana, anti-escravocrata, né? Anti-oligárquica também, né? Uma coisa assim, mas o republicano no que é na sua essência mesmo, né? Popular, né? Seja direita, esquerda, né? É isso, né? É muito comum aquela história dos filhos que saíram, né? Avô rico, pai trabalhador, neto empobrecido, né? E então nós estamos na fase dos filhos que saem para estudar. Nesse caso com patrocínio, que também é bastante comum. Um rico patrocinar um agregado, porque passam a ser parentes somados à minha família. Eu ponho debaixo da minha proteção. Então, é muito comum sair para estudar. E quando volta, monta banca. É advogado, então temos vários casos. Pai de Eufrásia é um deles. Vai, estuda, volta e monta banca na cidade grande e no interior. As bancas são Dr. José Fernandes, os Fernandes. De forma geral, também tem banca no Rio e aqui. Os médicos têm consultório no Rio e atendem aqui. Então, essa divisão entre a corte, não vamos nem falar Rio, nós estamos falando de corte, da capital, né? Entre a capital e o interior da província é bastante comum. Tá? Por isso que você vai encontrar tanto o Sebastião quanto o próprio Maurício atuando nas duas cidades. A Vassouras que Sebastião deixa para estudar é a cidade escravagista imperial que ele combaterá quando retornar já formado. O declínio da economia cafeira fluminense já se acentua e transformações profundas estão prestes a acontecer. Para entender a luta de Sebastião, é preciso entender a sociedade que ele vivia e as ideias que o influenciaram na luta pela abolição e pela república. É óbvio que Vassouras é o lado obscuro da história bonita do Império. Eu uma vez assinalei isso numa apresentação em Petrópolis, né? Petrópolis é a face bonita do Império, é onde o imperador ia passar férias, ele construiu Petrópolis. Vassouras era o lado do trabalho, de carregar nessa coisa da lavoura, de botar a mão na massa, do trabalho braçal mesmo, né? Então, a importância de Vassouras é mostrar isso. Só que, com o passar do tempo, ela vai abandonar esse princípio que tinha sido tão
bem construído do ponto de vista de ser uma bonita história, vamos dizer assim, e vai passar a referendar um lado ruim, que é um lado escravagista, no sentido pior da palavra. A mim me deve imenso progresso o Brasil. Esse escudo foi feito por quem? O Scagnoli Toné, o Visconde Toné, o genro do Barão de Vassouras, que, imagino eu, numa grande ironia, porque quando ele escreve essa frase, em que ele diz que é todo mundo estragado de boa vida, e aí ele vai, e a frase seguinte é: a mim me deve imenso progresso o Brasil, por que não fez isso sem eu? E aí você tem, então, a virada do século, porque ele vai escrever isso em 30, por aí, né? Aí você tem a virada da mentalidade. Então, aquela mentalidade de desbravadores morreu, né? Estamos todos estragados no final do século XIX, todos estragados pela boa vida que o café nos deu. Assim, quando eu cheguei em Vassouras, eu não conhecia nenhum personagem da cidade, né? Isso é um problema que eu acho que até tem sido amenizado ao longo dos anos, né? Mas a gente descobre assim uma cidade que tem um impacto na história do estado e do país enorme, né? E aqui você tem famílias que fizeram a história do país, né? A família Lacerda, Rodrigues Alves, Niemeyer, né? Até a família do Cazuza, né? Até o Severino Sombra teve importância histórica no país também. Então, isso é importante, né? Os Teixeira Leite. E aí, aos poucos, então, eu fui querendo saber quem são esses personagens, né? Da história de Vassouras, né? Se dizer que você é família do Vale, você é de família respeitável. A tua notoriedade é garantida pelo hoje QI, né? Por quem indicou. O teu passado te condena ou te eleva. Nesse caso, eleva, porque o Rio de Janeiro não tem problema nenhum com os cafeicultores. E recebê-los de braços abertos é muito bom, porque a gente hoje percebe a falência no bate-pronto. Eles vão percebendo isoladamente, até virar um conjunto de falidos que vai fazer número significativo. Mas até a década de 30, eles ainda são os cafeicultores, entendeu? Até Getúlio Vargas queimar o café, num ato simbólico, né, de paramos de investir no Vale do Paraíba, estamos investindo agora para São Paulo, estamos realmente fora, romper República, né, a tal do café com leite, isso vai até Estado Novo. Então, a gente tem a respeitabilidade do sobrenome e da origem. Durante a faculdade de Direito, Sebastião destaca-se. Ganha do tio um grande acervo de livros e estabelece contato com seus colegas de classe, que futuramente também se tornarão lideranças nacionais. Esse contato será fundamental para a trajetória de Sebastião e seu reconhecimento futuro em todo o país. Depois de um tempo, e com novas ideias orientando seus princípios, rompe com o tio materno monarquista e se prepara para as lutas em Vassouras. Conheci Sebastião de Lacerda em 1884, quando ele presidia o Círculo dos Estudantes Católicos em São Paulo, de que eu era um dos associados. Naquela época, Sebastião de Lacerda deixava a faculdade pela formatura e eu cursava o meu 2º ano. Sebastião forma-se em São Paulo numa escola de líderes e, naturalmente, por sua formação, passa a ser protagonista na tomada de decisão em sua cidade natal. O advogado Sebastião trouxe de São Paulo as ideias que norteariam seu espírito de justiça. A elite vassourense é monarquista, e tem o grupo republicano, tem um grupo já mexendo com isso, mas deixa isso quieto. Barão de Vassouras não quer que se debata a República em Vassouras. Não quer, não quis e não vai se debater República em Vassouras. Pelo menos não de pronto. O primeiro jornal de Vassouras é de 1882. Já te dá a dimensão exata do silêncio
que reina sobre a coletividade. Quando esses jovens advogados vêm para cá, e é uma geração de advogados, né, capitaneados possivelmente por Dr. Joaquim, né, que em 43 faz o Largo de São Francisco, né, como é conhecida a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade do Largo de São Francisco, primeira faculdade do Brasil, famosíssima, até hoje, importantíssima no cenário nacional. Ele vai abrir as portas para essa banca, para montar a banca, né? E a banca é montada via propaganda, né? Você tem que dizer para as pessoas, ó, estou trabalhando, minha banca é aqui, bata na minha porta. Se não tem jornal, não tem banca, né? Não dura 60 anos. Não é um processo longo, porque a primeira exportação do café é em 1817. Tá? Eles já estão decretando, hipotecando as fazendas no final da década de 50. 40 anos de sonho é muito pouco tempo para uma indústria, entendeu? Ela durou muito pouco. E eles vão diversificar logo, porque elas surgem como fazendas de açúcar. E aí eles abandonam o açúcar, porque o café vai ser um boom. Aí eles pulam para o café e aí pegam os empréstimos para poder melhorar, para poder mecanizar principalmente as fazendas, para comprar máquinas a vapor, para comprar engenhos novos, para ampliar a fazenda. Vão inclusive investir muito em escravidão, né, nos escravizados. Vão trazer, porque lei do ventre livre, contra o tráfico negreiro já estava imposta, então eles vão trazer muitos escravos vindo do Nordeste para cá. Vão importar uma migração interna e aí vão estar devendo a alma. E isso é a década de 50. Logo a seguir vem febre amarela, febre da borboleta, uma série de eventos não previstos, e eles estão executando, o Banco do Brasil está executando as hipotecas todas no final dos anos 80, no início dos anos 80, tanto é que todo mundo vai dizer, enche a boca, até hoje eu vejo muita gente enchendo a boca para dizer que foi a abolição da escravatura que faliu eles. Não foi, ela apenas tirou a última reserva de capital que eles tinham. Em Vassouras, a Lei de 13 de maio não provocou reclamações sensíveis, pois sabiam que de nada adiantariam seus vãos clamores. É o que relata Antônio Martins em seu livro Vereadores de Vassouras do Império à Nova República. Ele prossegue informando que houve um grito de protesto que foi até o Senado do Império, mas que morreu no silêncio próprio dos que não mais existem. Na sessão realizada a 7 de julho, leu o Barão de Santa Maria, Nicolau Neto Carneiro Leão, seu presidente, uma mensagem para ser dirigida, segundo a ata da sessão, aos senadores e deputados, que com rara coragem cívica, superioridade de espírito, inteireza de caráter e louvável coerência, lavrou por meio de seus votos bem significativo protesto contra a precipitação e injustiça com que foram postergados os direitos e interesses nacional e estrangeiros residentes neste império, todos contribuintes do Estado. Foi aprovada a mensagem, abstendo-se de votar, o vereador Inácio de Almeida. Em seguida, Sebastião de Lacerda apresentou a seguinte proposta. A Câmara Municipal de Vassouras, reunida em sessão pela primeira vez depois da promulgação da Lei de 13 de maio, que declarou extinta a escravidão no Brasil, manda inserir em ata um voto de contentamento por este fato. Se por parte dos senhores essa lei só encontrou baldadas maldições, por parte dos ex-escravos só teve bênçãos e júbilos que traduziam em manifestações ruidosas pelas fazendas, onde ao som do caxambu dançavam que só terminavam ao aparecer do sol. Ele prossegue com o relato, informando que os abolicionistas da cidade
tendo à frente Sebastião de Lacerda, mal passaram em primeira discussão a Lei Áurea e saíram pelo campo em passeatas que se sucederam umas às outras. O doutor Sebastião de Lacerda, da janela do prédio onde nascera, fazia calorosos discursos, falava ardorosamente ao povo em festa. Nesta mesma publicação, é transcrito o discurso de Sebastião em comemoração à assinatura da lei. Proferido pelo Dr. Sebastião de Lacerda, por ocasião da marcha cívica, na noite de 14 do corrente. Que palavras poderei proferir em honra do mais notável acontecimento a que tem presenciado o Brasil depois de sua emancipação política? A nossa pátria é livre. Sebastião continuou o discurso. No convívio dos povos cultos, na íntima satisfação de seus filhos, o Brasil vê sua bandeira coberta de flores e de glórias, porque realiza golpe seguro numa instituição contrária às aspirações de todo o povo livre e que tem sido a causa da perversão e morte moral das nações que a aceitaram. Sebastião prossegue com suas palavras. Agora, senhores, o povo brasileiro levanta um grito uníssono de entusiasmo. Solemiza com justo e verdadeiro júbilo o estabelecimento definitivo da liberdade. A propriedade servil desapareceu, porque os sentimentos patrióticos dos que encaram o futuro do Brasil por um lado mais elevado e mais progressista venceram todas as resistências. Os cidadãos compreenderam os horrores, os terríveis efeitos, as desastradas consequências da execrável instituição. Sebastião finaliza dizendo: Regozijemo-nos, quando um povo cristão ergue sua fronte ante os esplendores da palavra daquele que, morrendo em Gólgota, nos redimiu a todos e proclamou-nos todos iguais. A lei de 13 de maio é uma restituição que há muito nos era exigida pela natureza e pela religião. Salve Brasil, salve a pátria livre. O primeiro golpe militar do Brasil, né, que não foi porque não foi um golpe dos fazendeiros, foi um golpe militar, né, apoiado por essa elite falida. Quem pensa no capital do café nessa ocasião está um pouco enganado, porque a dívida é maior do que o crédito, do que a receita, né? A dívida é muito grande. E ele, então, esse pessoal, no dia seguinte, vai todo migrar para o Partido Republicano. São os vereadores, são o presidente da Câmara, os vereadores, os juízes, todo mundo vai, a elite financeira e econômica vai para a República, porque eles fazem isso como uma ameaça. Olha aqui, vocês não vão fazer abolição, a não ser que faça nos nossos termos. Não fizeram. Não compraram os escravos. Ainda no livro Vereadores de Vassouras, há o relato da Proclamação da República em 1889. Não há quem ignore no Brasil que, a 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República, que teve como próceres o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano e o professor da Escola Militar, Tenente-Coronel Benjamin Constant. No dia 16, chegava a Vassouras a retumbante notícia da proclamação da República. A Câmara, sob a presidência de Dr. Joaquim Francisco Moreira, reuniu-se em sessão solene, a qual deveria assistir a maior parte dos habitantes do burgo, se houvesse espaço para tanto. O presidente da Câmara, Dr. Joaquim Moreira, iniciando a solenidade, fez um brilhante discurso cívico, mostrando a superioridade da República sobre os velhos moldes da monarquia constitucional. Leu o teor do telegrama dirigido ao governador republicano, assim redigido. A Câmara Municipal de Vassouras e grande parte de sua população aderem jubilosos à proclamação da República. Por este glorioso acontecimento, felicitam o governo provisório, congratulando-se com a nação. A paz e a ordem pública conservam-se inalteráveis. Esta sessão deveria ocorrer logo no dia 16, mas devido à convocação da mesma, só foi possível realizá-la no dia 19. Nesta significativa sessão solene,
Falou ainda o seu vice-presidente e vereador republicano, Sebastião de Lacerda, que havia perdido recentemente uma pessoa de sua família. Aproveitou o presidente da Câmara para dizer que foi o município de Vassouras um dos que mais se esforçaram para o advento da República. A República é aquilo que eu te falei, foi um golpe. Quando há um golpe, a tendência é você romper na patente do golpe. O povo, a classe média e o povo... A classe média, a elite financeira vai apoiar o golpe. A classe média vai apoiar o golpe. E todos vão na valsa. Mas não é assim, vão para a rua, não foi uma revolução cubana, né, que vai para a rua caçar quem é contra, entendeu? Num ambiente de fazendas de café, a ideia da abolição da escravatura, da república, talvez não fossem das mais populares justamente nessa elite aí. Eu imagino que ele tivesse muitos companheiros. Ele foi um dos fundadores da regional do Partido Republicano, ali naquela região do estado do Rio, né? Mas imagino que, obviamente, você devia ter muitos monarquistas, muitos fazendeiros com um monte de escravizados e tal, e é óbvio que havia tensão ali. Isso nunca é uma coisa totalmente tranquila, né? O golpe foi tão somente para mostrar a insatisfação em relação à nobreza, à noblarquia, o Dom Pedro ter endossado a abolição da escravatura. Foi a perda daquilo que a gente falava, foi a perda da minha poupança. Como é que tu faz isso comigo? E não me paga por essa perda. Querido, nós estamos igual. Você esqueceu que nós estamos igual? Você não pense que nós não vamos te cobrar, não. Aí degolam a casa imperial, mas não degola a nobreza imperial. Pelo menos aqueles que se acham nobres, né? Que têm títulos de nobreza. Nós estamos com hipoteca sendo processado o tempo todo. São dezenas de hipotecas no Banco do Brasil, no Banco Agrícola, nos bancos todos. Eles estão falidos. Então, essa é a realidade. Também como ministro de Estado, aí, do Executivo, como ministro da Aviação, aí é um outro traço que depois vai ver nas gerações seguintes de políticos da família. Mas já falei desse temperamento explosivo, ou pelo menos muito forte, assim. A viuvez precoce, né? Isso também deve ter contribuído muito para o Sebastião ter esse temperamento assim irritadiço, né? Dentro de casa. Ele tinha 3 filhos, 3 meninos, e realmente a viuvez precoce, para um homem que gostava de se meter em política, que tinha um papel político a desempenhar e tal, tornava tudo um pouco mais difícil, né? Ele tinha uma casa no Rio e tinha a chácara que ele conservou. Ele também era um cara muito metódico, me lembro de ler coisas sobre isso, quer dizer, tinha a vitrine dos remédios, onde ele guardava os remedinhos dele, que absolutamente ninguém podia mexer, enfim, tinha uma coisa muito certinha, ele era muito rigoroso também nesse aspecto, assim, de muito metódico e tal. Como pai, bom... Foi um pai ausente, sem a figura materna ao seu lado. Seus filhos cresceriam criados pelas mulheres da família. O luto pelo falecimento precoce de sua companheira Pequetita causaria uma pausa e um afastamento da vida pública. Com isso, Sebastião recolhe-se em comércio.
por decepção com a República Velha, né? Porque a República não foi aquilo que, não era exatamente aquilo que alguns grupos queriam, né? Não foi exatamente o que nós combinamos. Achávamos que precisava da Força Armada e botamos lá os generais, né? A gente conhece essa história repetida, né? E ela não aconteceu como a gente queria, e a gente vai para a oposição. Sebastião adentra na Primeira República como protagonista das transformações que acontecem no país. Ele testemunha esse novo tempo e vê o seu trabalho resultar num país republicano e sem mão de obra escravizada. A partir daí, construir a nova república não será a tarefa das mais fáceis. As oligarquias não somem tão facilmente e as disputas de poder também não esmorecem. O Brasil imperial, antes conduzido por nobres e barões, agora seguia liderado por homens republicanos como Sebastião de Lacerda.